Galerinha do sexto ano, estou aqui para a gente dar início ao nosso segundo bimestre com relação à língua portuguesa. Então eu estou preparando junto com a professora Nádia algumas aulas. Eu espero que vocês aproveitem, tenham atenção e sempre foco no estudo, ok? Vamos lá à nossa aula. A nossa aula vai ser sobre tipos textuais. E quando eu falo sobre esse conteúdo, eu preciso relembrar e ter consciência com relação a um fato muito importante nos textos, que é o contexto. Então, quando eu falo do texto, eu tenho que ver que ele é uma atividade interacional, comunicativa, ligada a uma situação específica. Uma situação específica que nada mais é do que o contexto. Para deixar mais claro isso, eu coloquei essa tirinha no slide. Então, analisando a tirinha, vocês vão perceber, vocês vão ter que fazer uma interação entre a imagem, que é a linguagem não verbal, os personagens, a linguagem verbal, a que é escrita, que é as falas deles. Então, tudo isso vai gerar uma situação específica. A situação específica que te ajuda a compreender esse contexto é, olha o personagem, o Saci. Ele é um personagem das nossas lendas brasileiras. E caso alguém não conheça esse personagem, você vai achar estranho, um garoto com cachimbo. Ou seja, essa informação ela tem que ser interpretada adequadamente, pois se você não compreende o contexto, você pode não entender a situação, você pode não entender o texto. Portanto, o contexto ele é essencial para qualquer processo comunicativo, seja ele oral ou escrito. Queria iniciar falando disso porque realmente é um fato muito importante, compreender o contexto, porque é ele que vai te ajudar na compreensão de todo o texto. E quando eu falo de texto, eu tenho que lembrar que existem diferenças entre gêneros e tipos textuais. O que são os gêneros? Os gêneros, primeiramente, a gente percebe que eles são infinitos, porque existem uma infinidade de textos que possuem suas próprias características. Exemplos, nós vimos a fábula. Qual a característica principal da fábula? Então a gente tem lá personagem protagonista com atitudes humanas e a moral. Parábola também possui suas próprias características, né? Continua com a moral e os personagens são agora humanos. A lenda que nós estamos estudando no capítulo 3, né? Que ela conta, mostra a origem de algo, um ser, um fenômeno, e sempre passada de geração em geração. Então, todas essas particularidades é o que eu chamo de gênero. Eles possuem suas particularidades, ou seja, suas próprias características. E como eu disse, são muitos. O que nós vimos aqui, que nós estudamos, é uma pequena parcela, porque existem muitos. Eu não tenho como chegar a uma quantidade exata, porque são muito variados. Então, por isso que eu digo que os gêneros textuais são infinitos. Agora, os tipos textuais, não. Os tipos textuais, eles são finitos. Eu consigo determinar, eu tenho uma quantidade certa. E o que são os tipos textuais? Eles são os modos como os elementos linguísticos de um texto podem se organizar. Os tipos textuais podem ser basicamente 6. Nós podemos ter a injunção, a descrição, narração, relato, a exposição e a dissertação. Como eu vou entender cada um deles, é o que nós vamos mostrar no nosso próximo slide. A injunção. A injunção é um tipo textual que ela vai estar embasada em gêneros que objetivam dar ordem, instruções. Então, é muito comum a gente perceber que o objetivo no texto do tipo injuntivo é instruir. Ele quer te mostrar algo, ele quer que você faça algo. Um gênero muito comum são as receitas. Nas receitas você percebe isso, alguém te propondo, te dando uma ordem, uma instrução para fazer algo, assim como manuais e outros. Descrição. A descrição, o nome já diz tudo, né? Vai registrar características de pessoas, lugares, objetos. Um gênero muito comum são os anúncios de venda. Quando eu quero vender algo, eu vou fazer uma descrição do meu produto. Então, o anúncio de venda é um gênero do tipo textual descrição. Narração, que é o que a gente mais faz em sala, é contar fatos imaginários. Sempre vai ter a presença do narrador, vai ter uma trama, vai ter ações, os personagens, tempo, espaço. Então a narração ela tem um caráter ficcional, que é o tipo textual que nós mais estudamos. Relato, cuidado com o relato, porque o relato ele é muito semelhante à narração.
A diferença o detalhe é que enquanto a narração ela vai ter o caráter ficcional, foi criado por alguém, o relato ele é baseado em fatos reais. Então eu vou ter uma história que vai ser baseada em algo que aconteceu. Então eu posso colocar como gênero aí depoimentos. Quando alguém vai depor lá em uma delegacia, por exemplo, ele vai contar o que aconteceu, né? Vai contar a realidade. Então eu posso colocar isso como um relato. A exposição ela é a explanação de informações. É um tipo textual que permeia em texto e cujo principal objetivo é informar. E hoje, né, com a nossa atual situação, eu coloco a notícia. Todo mundo está ligado no jornal, analisando e querendo informações. Então, você está buscando textos do gênero, do tipo textual expositivo. E a argumentação, que vamos fazer muito quando a gente chegar lá no Enem, porque a argumentação são textos com pontos de vista, ou seja, opiniões. Você vai fazer uma defesa de ideia, argumento, você vai ter que convencer e persuadir o seu interlocutor. Então, quando você percebe isso, ponto de vista, então eu estou falando da argumentação. Para finalizar, esse último slide mostra um pouquinho mais de gêneros com relação ao tipo textual. Então, analisem, vejam lá. E a seguinte leitura que a gente pode fazer, concluímos que, exemplo, uma lenda, ela pertence ao gênero textual. Ela é um gênero textual e pertence ao tipo textual narrativo. A receita, ela é um gênero textual e pertence ao tipo textual injutivo. E a notícia, ela é um gênero textual que pertence ao tipo textual expositivo. Tudo devido à intenção que cada um desses termos eles querem transmitir, eles querem passar para o seu leitor. Espero que tenham gostado da nossa aula. Eu conto com vocês para estarem realizando as tarefas lá na Agenda Edu e sempre estudem. Claro, se cuidem, viu? Um beijão no coração e que a gente possa logo se encontrar.